Olá pessoal, hoje eu estou fazendo um videozinho rápido aqui para ajudar vocês a acabarem com aquele mito de desktop tomando lugar de servidor. E eu não sei por que cargas d'água um indivíduo criou essa ideia, né? Instalou serviços de servidor em um hardware não servidor e começou a se propagar essa ideia. E hoje, para a gente justificar para os gestores do negócio, né, fica muito difícil. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês para acabar com essa ideia. É nosso dever fazer a coisa correta, porque todo mundo sabe que se eu não tiver com o equipamento correto, os serviços vão falhar. E isso dá um ar de amadorismo à nossa profissão. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Então vamos comigo. Vamos ver requisitos que só um hardware server, né, um hardware servidor tem e um desktop não tem. Primeiro de tudo, todo hardware da linha server ele tem muito mais confiança nos seus serviços, muito mais estabilidade e mais durabilidade. Ou seja, se eu estou trabalhando com hardware server, um hardware de servidor, isso quer dizer uma coisa muito simples: eu tenho maior qualidade. Isso é o requisito número 1. Um segundo requisito aqui é ter um painel de controle de tudo que acontece no servidor. Não só o controle para ver logs, né, para ver alertas, mas também de eu conseguir fazer configurações remotas. Ou seja, eu tenho que ter uma grande central de configuração do servidor sem que eu tenha muitas vezes acesso físico diretamente a ele. Por exemplo, aqui vocês estão vendo a tela, que é de um sistema da Dell chamado de DRAC, que vem de Integrated Dell Remote Access Controller. Isso aqui é uma grande central de monitoramento e configuração do servidor. Então, um servidor possui isso aqui. Desktop, dessa maneira detalhada, como eu vou mostrar algumas configurações, não tem. Então, você não tem visibilidade real do que está acontecendo aqui com o seu servidor. E aqui nós temos. Vamos ver algumas coisinhas aqui que isso me oferece, bem bacana. Vocês podem ver que eu tenho aqui uma série de opções. Eu vou passar por alguma delas aqui, que vocês vão entender qual é o nível de detalhamento que ele tem aqui, de logs, de alerta, de virtual console. É desejável, né, que um controle remoto desses tem inclusive a console virtual, que eu já vou mostrar para vocês também aqui. Então eu tenho que ter esse grande painel aqui com tudo detalhado para vocês. Outra coisa aqui muito interessante, tá? Fontes redundantes. Bom, para mim servidor só é servidor se pelo menos aqui eu tenha esses requisitos que estou falando para vocês. E o próximo é fonte redundante. Eu tenho que ter fontes que, se alguma das linhas de energia falharem, que assuma automaticamente sem tirar o servidor de operação. Então, por exemplo, aqui eu posso dar uma olhadinha aqui, ó, em Power Supply, e vocês vão ver que existem configurações para isso. Olha lá, ele está me dando aqui o status, né, do Power Supply 1 e do 2, mostrando que os dois estão online, tá? Isso quer dizer que eles estão redundantes online e está tudo em funcionamento, mas eu também posso fazer configurações desse tipo de entrada de energia. Eu posso, por exemplo, transformar isso não redundante. Não teria porquê aqui, mas aqui eu tenho duas fontes redundantes. Em Power Configuration eu vou vendo uma série de configurações e tal, o que a gente pode trabalhar. Mas eu não vou alterar aqui, por exemplo, esse tipo de configuração. Aqui a gente tem aqui, por exemplo, ó, se ele vai ser redundante ou não, tá vendo? Quem é a fonte primária, se é a 1 ou se é a 2. Então, remotamente, sem ter acesso físico ao servidor, eu conseguiria dar comandos de configuração e alterar essa parte de redundância de fonte. Então, para ser servidor, tem que ter pelo menos fonte redundante. E vou mostrar uma coisa aqui interessante, ó, com o caso real. Vou aqui em Logs e olha só. Vocês vão notar, eu já abri aqui, que houve um evento, olha aqui, até bem próximo, de perder a redundância. Isso foi o seguinte, ó, uma das linhas de UPS, né, uma linha de no breaks, falhou, né, saiu do ar, né, deu problema lá. E se eu não tivesse uma redundância, esse servidor teria saído de operação. E esse servidor aqui, nesse caso específico, é um servidor de virtualização. Ou seja, ele teria derrubado uma série de serviços. Então olha como é importante ter uma fonte redundante aqui, tá vendo? Estou mostrando um caso real aqui de perda, tá? Perdeu lá, ok? Depois ele voltou a funcionar, foi restaurado lá que é a redundância, tudo certo. Então já estou mostrando aqui na prática, tá vendo? Porque eu preciso disso. Bom, vamos ver aqui
o próximo requisito para ser um servidor. Redundância de dados. Para quem não viu ainda, dá uma olhadinha no que é o RAID. Eu tenho que ter algum nível de redundância de discos para que eu não perca os dados caso um HD queime. Então, para ser servidor, eu também tenho que ter redundância. Nesse caso aqui, deixa eu dar uma olhadinha, eu tenho aqui a configuração de discos. Cadê a parte de storage? Vou rolar um pouquinho mais aqui para baixo. Na parte de storage, deu toda a configuração aqui do que eu tenho, né? Tá mostrando aqui algumas informações mais detalhadas aqui na parte de baixo e tal. E já está dizendo que está integrado com RAID controle e tal. E eu tenho aqui também como ver topologias. Aqui está em RAID 1. Que tipo de topologia eu estou sendo utilizada, quais são os discos virtuais e tal. Isso aqui é bem interessante. Eu posso também, inclusive, modificar, tá, o tipo de configuração RAID também remotamente. Eu tenho como fazer um setup aqui e definir os discos virtuais do conjunto RAID e criar isso também sem estar fisicamente na própria máquina, ok? Então, se eu não tiver discos redundantes, né, na parte aqui de dados, isso não é um servidor. Dando um pulinho aqui em Virtual Disks, aqui está mostrando justamente a parte da criação virtual dos RAIDs, tá? Então, a partir daqui, eu não só visualizo, mas eu posso criar, posso gerenciar, ou seja, eu posso fazer toda a alteração dos conjuntos RAID diretamente por essa console. Então, bacana, não só tenho disco aqui redundante, mas também tenho como gerenciar isso através dessa console iDRAC, né? Ou iDRAC, como prefiro. Vou aproveitar aqui e vou mostrar também uma informação que eu acho bacana. Olha só, olha o nível de detalhamento que eu tenho aqui, ó. Até das baterias que eu levo dentro do servidor tem informação, tá vendo? Da bateria da CMOS, da controladora PERC, que é a controladora de RAID, né, dos discos. É uma informação muito detalhada. Vou mostrar também aqui outro requisito. Eu tenho que ter muitas portas de rede. Não só no caso de uma falhar, mas para que eu possa ter não só a redundância, né, mas também ter saídas ou ter opções de novas portas, outras portas de rede. No caso de virtualização, por exemplo, todo mundo sabe que às vezes eu preciso de uma série de portas para separar tráfego. Então vamos dar uma olhada aqui na parte de Network Device. Olha lá a informação. Eu posso fazer até algumas configurações aqui mesmo e tal, mas eu vou mostrar aqui, ó, que eu tenho nesse caso. O servidor tem duas placas de rede, cada uma com 4 portas. Eu tenho um total de 8 portas. Ele vai mostrar aqui, tá vendo, inclusive, dessas placas, quem é o link que está up, quem está down. Então, por exemplo, você pode monitorar daqui se uma porta caiu, se uma porta do switch queimou, se algum cabo desconectou, ou algo desse sentido. Então, olha lá, eu tenho aqui pelo menos 8 portas para gerenciar, 8 portas disponíveis para esse servidor. Aí sim a gente começa a falar que esse cara aqui é um servidor, né? Vamos continuar aqui no próximo requisito. Esse para mim é um dos requisitos mais importantes. Deixa eu voltar aqui para o overview, que é o seguinte: um data center, tá? Vamos imaginar o seguinte: se um servidor ficar dando algum problema de software, né? Se eu precisar fazer uma instalação de um sistema operacional, de eu ter que fazer algum ajuste, às vezes até durante o boot. Normalmente num data center você não tem o acesso toda hora integral, é difícil você entrar, acessar o rack do seu data center, tem todo um protocolo a seguir. Imagine só, se você contratou um data center em São Paulo, você está no Rio e você tem que ficar mandando gente para São Paulo para resolver algum problema. Às vezes você precisa resolver de uma forma mais rápida, você vai ter que fazer ponte aérea, todo um protocolo difícil de acesso, não vale a pena. Aqui, por exemplo, eu consigo eliminar esse acesso físico que eu preciso fazer ao servidor em caso de problema, até em caso de reinstalação do sistema operacional, e detalhamento, entrar como se estivesse fisicamente lá, na BIOS, por exemplo, modificar algumas configurações, que é essa tal de Virtual Console. Então ela vai eliminar a presença de área técnica dentro do data center. Mesmo que você não tenha um data center, seja um CPD dentro da sua empresa, você deveria restringir o acesso físico a ele, tá?
Então eu vou mostrar que isso aqui inclusive elimina os KVMs físicos. Isso aqui é uma coisa muito bacana. Nem todo servidor tem isso aqui, mas a maioria dos fabricantes você pode comprar essas opções de acesso remoto, né, esse painel aqui, também com Virtual Console. Eu indico comprar isso aqui. Vamos dar uma carregada nele aqui e ver como ele funciona. É muito bacana. Vou fazer um download aqui no pequeno plugin. Vou trazer a tela para vocês aqui, ó. Olha lá. Eu tô como se eu tivesse em frente ao monitor desse servidor, ou em frente ao KVM do servidor, como diz lá fisicamente. Estou tendo acesso à mesma tela. E a diferença desse sistema aqui para os demais que vocês conhecem de acesso remoto é que esse aqui entra em baixo nível. Quer dizer o seguinte, se você der um boot aqui, se eu der um reset aqui, ou desligar e reiniciar o servidor por aqui, eu vou ter toda a visualização da tela de post, da tela de setup, inclusive consigo inteirar em cada tela e fazer as modificações. Tá? Aqui eu tenho alguns macros, por exemplo, para dar um Ctrl Alt Del nessa tela, né? Eu tenho, por exemplo, aqui algumas funções para forçar um boot e dizer em que tipo de mídia ele vai fazer o boot, né? Ou seja, eu estou tendo um acesso dispensando a presença física. Eu estou vendo a tela de baixo nível desse servidor aqui. Entendeu, gente? Então, esses são os requisitos que um servidor tem e um desktop não tem. Então, eu espero ter ajudado vocês. Vamos propagar essa cultura. Fiquem atentos aos nossos vídeos, dê um like, curta ele, compartilhe. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora e um forte abraço a todos.